Dicas, palpites, análises e um bilhetinho pronto para os jogos de futebol desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, é o que você vai encontrar nesse vídeo logo após a vinheta. E aí galerinha apostadora, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal CR Tips, eu sou o Thales e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas análises, os meus palpites, os meus prognósticos e um bilhetinho pronto para os jogos de futebol desta quarta-feira, dia 24 de agosto. Mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. É de graça dar o like aqui no vídeo, isso ajuda demais, fortalece demais o nosso trabalho, ajuda a gente a manter aí o canal crescendo e que possibilita a gente trazer vídeos diariamente para vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos aos jogos de hoje, as partidas de hoje. Hoje começamos aí os jogos de ida da Copa do Brasil. Nós temos aí dois jogos bem interessantes para se trabalhar. Apesar de assim, eu não gosto muito de me expor tanto em jogos de ida de campeonatos de mata-mata, porque tendenciam aos times que jogarem fora de casa se segurarem um pouco, tá? Mas para os confrontos de hoje, nós vamos aí começar o primeiro jogo aí às 7h30 da noite, né, às 19h30, entre Fluminense e Corinthians. Jogo bastante complicado de se trabalhar. Para mim, o Fluminense hoje tem o futebol mais bonito do Brasil, é o futebol mais bem jogado, de toque de bola, de finalização, de chegada, de profundidade. É o time que joga mais bonito, que tem o controle de suas partidas. O Corinthians aí tá um pouco em paz com a torcida depois da classificação em cima do Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Classificação heróica aí, goleou em casa. Fez o que deveria ter sido feito, né? Goleou em casa e classificou. Para essa partida aí os dois times vêm completo. O Corinthians ele acabou poupando aí no fim de semana alguns jogadores, os seus principais jogadores aí para essa partida contra o Fluminense. Então assim, nessa partida hoje ele vem com Fagner, com Fábio Santos, com Gil, com Balbuena, com Renato Augusto. Para mim, a grande diferença do Corinthians com o Renato Augusto é absurda. Sem o Renato Augusto é um time, com o Renato Augusto é outro. Ele faz o time do Corinthians jogar. O que joga bola é um absurdo, por mais que seja aí veterano. O confronto aí com uma pouca vantagem, confronto direto é uma pouca vantagem entre os dois times. 5 vitórias do Fluminense nos últimos 10 jogos, 3 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians. Agora no começo de julho aí o Fluminense goleou o Corinthians jogando no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Se você for pegar aqui o retrospecto aí dos últimos 10 jogos dos times, né? O Fluminense é um time aí que oscila pouco, é um time que está jogando muito bem, é um time que tem apenas uma derrota, que foi aquela pane total contra o Internacional, jogando lá no Beira-Rio. Mas fora esse jogo, o time empatou 3 e ganhou 6 dos seus últimos 10 jogos. É um time que joga muito bem, o Cano tá marcando muito, o Ganso parece que decidiu voltar a jogar bola. O Corinthians aí tem oscilado muito, apesar da classificação em cima do Atlético Goianiense, é um time que tem oscilado bastante. Contra o Fortaleza foi com um time bem mesclado, sim, mas a torcida não quer saber. A torcida quer de um time de massa, um time tão grande como o Corinthians, a torcida quer vitória a todo custo. E aí dos seus últimos 10 jogos, o Corinthians ganhou apenas 4 jogos. Ganhou 4, perdeu 5 e empatou 1. Para essa partida eu acredito que o Corinthians vai vir um pouco fechado, aproveitar aí as saídas de bola, tentar buscar um contra-ataque. Eu acredito que não vai se expor tanto. No mercado de gols e handicap eu acredito que está justo. Não vou buscar nada aí no pré-live. Pode ser que o jogo no ao vivo se desenrole pro lado do Corinthians ou pro lado do Fluminense, mas um pré-live sem nada. Para esse jogo, pelo mando de campo ser do Fluminense, jogando sobre seus domínios, eu acredito que vai ter o domínio total de jogo. A sugestão que eu deixo para vocês é Fluminense mais escanteios. Fluminense equipe com mais escanteios. Na Bet365 você encontra apostas comparativas, tá? A gente deixa aqui muito baseado na Betano, que é o site de apostas que a gente trabalha. Na Betano tá equipe com mais escanteios, no caso o Fluminense. E na Bet365 tá aposta comparativa, tá? Então se você achar lá em escanteios, na aba escanteios, você vai em apostas comparativa.
e você vai ver lá pro Fluminense, tá por volta, tá pagando mais ou menos aí 1,66, dá para pegar no pré-live, dá para esperar o jogo começar, tá bom? Aí fica a critério. Segundo jogo, São Paulo, dois times também que vem completo para essa partida. São Paulo poupou alguns jogadores aí no fim de semana. O Flamengo foi com a equipe alternativa e deu um cansaço pro Palmeiras. Parece que o Dorival conseguiu encontrar não só a equipe ideal do Flamengo, como também um segundo time muito competitivo aí, né? Para mesclar nas principais competições. Os dois times vêm completo. Para mim, por mais que São Paulo é um time muito bem organizado, um time que eu acredito que o Rogério está fazendo um trabalho excelente, porque é um time um pouco limitado. Então, assim, ter chegado na semifinal da Copa do Brasil, está fazendo uma campanha excelente, é um dos favoritos a ganhar a Sul-Americana, mas é um time limitado. Apesar, assim, o Caleri se encontrou com... Oh, meu Deus, fugiu aqui o nome do Luciano, se encontrou com o Luciano, então os dois estão se dando bem no ataque, né? Para essa partida, por mais que o jogo é fora de casa, eu vou buscar um mercado a favor do Flamengo, tá? O Flamengo, o time, como eu falei, se encontrou, é um time que hoje está jogando o segundo melhor futebol do Brasil, atrás apenas do Fluminense. O Palmeiras, no meu ponto de vista, é o terceiro, apesar de ganhar tudo, é o terceiro time hoje que joga o melhor futebol no Brasil. Então, assim, o Flamengo ganhou os seus últimos 8 dos últimos 10 jogos, empatou 2. O Flamengo vai vir pra cima, é um time que vai morder, não vai respeitar o mando de campo de São Paulo, então São Paulo vai precisar muito da sua torcida para tentar abafar aí o ímpeto do Flamengo. Para essa partida eu vou buscar algo a favor do Flamengo. A linha ainda não está se pagando bem, mas eu acredito que no live vai pagar, que é o empate anula a favor do Flamengo. Seria o handicap 0-0, tá? Eu gosto de trabalhar com handicap, é uma linha que paga um ADD um pouco mais alto, mas para vocês entenderem melhor, quem não tem tanto conhecimento de apostas, a gente vai aí no empate anula a favor do Flamengo. Dependendo de como o jogo se desenvolver, Flamengo estiver em cima, Flamengo querer a vitória, não deixar para resolver lá no Maracanã na volta, a gente pode buscar aí até um handicap menos 0,25 a favor do Flamengo. Eu acredito que tem muito valor para essa partida, tá certo? Passando agora para a Champions League, mas antes eu quero pedir novamente para você, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, fala aí pra gente o que você tá achando, se você tá gostando, não tá gostando, tá bom? Se você concorda ou não com alguma análise, deixe o clubismo de lado. A aposta não é lugar para clubismo. Se você é São Paulino e precisar fazer uma aposta contra o São Paulo, você deve fazer, se estiver no seu método de trabalho, tá? Na forma que você trabalha. Aposta é isso aí. Ser lucrativo é não ter clubismo, tá certo? Vamos passando aí pro jogo entre o Trabzonspor contra o Copenhague. Jogo bem duro, tá? Primeiro jogo, o jogo de ida ficou 2-1 pro Copenhague. Para essa partida, a gente pode analisar dois mercados, que é o mercado de gols e o mercado para se classificar, mas eu vou ficar apenas com um mercado aqui para deixar no palpite de pré-live para vocês. Por mais que o Trabzonspor seja um time muito bom, muito forte jogando em casa, lá na Turquia, eu prefiro buscar nessa partida aí o Copenhague para se classificar, tá certo? O Copenhague para passar de fase. Próximo jogo, Dinamo de Zagreb contra o Bodo Glimt. O Bodo Glimt é um time que dá muito dinheiro pra gente. Uma curiosidade, ele dá muito dinheiro na Noruega, na Europa League. Ano passado goleou a Roma, tá certo? Mas é um time que nunca jogou a fase de grupos da Champions League. É um confronto muito difícil de ser analisado em quem vai passar, quem vai classificar. São dois times fortes. Eu acredito muito nessa classificação do Bodo, mas para essa partida eu vou no mercado de gols. Dois times que fazem muitos gols, dois times com média altíssima de gols marcados. O jogo de ida ficou 1-0 para o Bodo, foi um jogo de poucos gols, mas eu acredito que esse jogo de volta os times vão se abrir mais. O Dinamo de Zagreb vai se abrir mais, vai dar brecha para o Bodo. Então para essa partida eu vou no mercado de over 1.5 gols na partida. Passando para o último jogo da Champions, que é o jogo entre o PSV e o Rangers. Vai ser um jogo muito bom. Eu acredito que é o jogo que eu vou acompanhar e o principal jogo que eu vou acompanhar, que eu vou assistir. Duas equipes muito qualificadas, duas equipes fortes, ataques fortíssimos. No meu ponto de vista, o PSV tem um ataque um pouquinho mais qualificado que o Rangers e leva uma vantagem nesse critério. Jogando em casa, o ataque um pouco mais qualificado.
Para essa partida eu vou fazer o mesmo, eu vou deixar para vocês o mesmo palpite que eu deixei pro Bodo, vai ser o mercado de over 1.5 gols na partida. Dois times que fazem gols, dois times muito fortes que fazem gols e que também tomam. A média para esse confronto aí é acima de 3.7, então é uma média muito alta de gols. Passando para o último jogo de hoje que eu vou deixar como palpite para vocês, é um jogo da Championship. Seria uma espécie de segunda divisão dos Estados Unidos, um campeonato que eu gosto muito de acompanhar. Vai ser o confronto aí entre o San Diego Loyal contra o Oakland Roots, né? Desculpa meu inglês. No geral, na classificação geral, é o terceiro colocado contra o 17º. São dois times muito fortes, dois times que fazem muitos gols. E para essa partida eu vou deixar um palpite para vocês no mercado especial que só tem na Betano. É um mercado de ambas marcam ou over 2.5 gols na partida. O que seria esse mercado? Ambas equipes têm que marcar, já dá green, ok. Não, ambas as equipes não marcaram, mas ficou 3-0 para qualquer um dos times, green também. Então nessa partida tem que sair ou ambas marcam ou pelo menos 3 gols na partida para a gente pegar o green, tá certo? Pessoal, essas foram as minhas análises para hoje. São jogos que eu vejo com maior valor para deixar para vocês aqui. E vamos agora ao bilhetinho pronto de hoje, né? O bilhetinho pronto de hoje vai ser uma tripla que eu fiz. Eu fiz também na Betano, que é a casa de aposta, como eu já falei para vocês aí. É a casa de aposta que a gente mais utiliza para trabalhar, tanto no nosso canal gratuito, quanto no canal, VIP e nos pessoais, nas bancas pessoais. A minha pessoal é na Betano, tá certo? Vai ser a chance dupla a favor do Flamengo contra o São Paulo, o over 1.5 gols no jogo do PSV contra o Rangers e o handicap mais 2 Copenhague. Esse handicap mais 2 não é handicap asiático, é o handicap mais 2. O que isso significa? O Copenhague pode perder por 1 gol de diferença que o green vem pra gente, tá certo? Ele nos dá aí um ODD de 2.5, eu achei um ODD excelente pra gente trabalhar. Então esse é o bilhetinho que eu deixo pra vocês, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir novamente, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos pra cima.